qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Oi pessoal, esse é o Devocional do Temor e Tremor. Eu sou Maeli Mesquita e hoje nós vamos encerrar a nossa semana que nós trouxemos falando das parábolas do nosso Senhor Jesus. Ao longo da semana, Kathleen, Evaí, Túlio falaram acerca das parábolas que o Senhor Jesus nos deixou e os seus significados e como aplicar essas parábolas ao nosso cotidiano, na nossa fé, no desenvolvimento da nossa fé. E hoje, o nosso texto, a nossa parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Então, eu espero você pegar a sua Bíblia e me acompanhar. Tua aparência para o desejar, mais rejeitado dentre os homens. Então vamos lá, vamos fazer a nossa leitura na parábola das 10 virgens, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Uma parábola muito conhecida e muito utilizada por muitos para falar sobre a escatologia, sobre as últimas coisas. E a parábola diz assim: O reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: O noivo chegou! Saí ao encontro dele! Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite, e comprai para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja iluminando o nosso coração, iluminando nossa mente, meu Deus, a entendermos esse texto. E assim também aplicarmos, ó Deus, a nossa vida cotidiana, Senhor. Que nós possamos estar vigilantes, ó Deus, e sempre firmados em Ti, com a nossa lamparina cheia, ó Pai, do Teu óleo. Pai Santo, obrigado por cada ouvinte, obrigado por cada um, ó Deus, que apresentou esse devocional durante a semana, pela vida de cada membro, ó Deus, do projeto do Temor e Tremor. E que o Senhor esteja, ó Deus, agora conosco, comigo, e nós possamos entender a Tua santa e boa vontade. Amém. Então vamos pontuar algumas questões acerca das 10 virgens, dessa parábola. Primeiramente, aqui nós temos um contexto que Jesus está contando essa parábola. No capítulo 24 de Mateus, ele já vem falando sobre as últimas coisas. Se você perceber, se der uma voltar, pegue sua Bíblia aí e volte comigo. Ele critica os fariseus, e então, no 23, e então no 24, ele começa a falar sobre o princípio das dores. Os discípulos têm muitas perguntas acerca do dia do Senhor, acerca desse dia, então, e ele fala da grande tribulação, e ele passa a falar sobre a vinda do Filho do Homem, o dever de vigiar. Aí vem a parábola dos 2 servos, e então a gente tem no capítulo 25 2 parábolas para representar também a mesma coisa, que no caso é a parábola das 10 virgens e também a parábola dos talentos. Ambas representam também, fechando esse assunto que é escatológico. Então a gente tem aqui na parábola das 10 virgens um retrato, primeiramente, de um casamento judaico. Você pode ver isso ao decorrer das escrituras, principalmente em cânticos, essa representação do cortejo. Então, por que elas estavam indo para esse casamento? 10 virgens, ou seja, poderiam ser 10 madrinhas, né, que representavam ali. Elas não iam casar em si, alguém ia casar, no caso, a representação, né, de Cristo e a sua noiva, a igreja,
que estava para chegar. É isso que o texto quer representar, que Cristo quer falar. E então a gente tem a representação de um casamento judaico, que era um cortejo. E era costume cultural que durante esse cortejo, os convidados levassem consigo luzes, tochas, lamparinas, e assim aquele que ia casar, ou a família de quem estava casando, dos noivos, saberiam quem era o convidado. Caso você fosse pego sem uma luz, uma lamparina ou uma tocha, você era tido como se não fosse convidado, ou seja, eu não conheço você, que é o que justamente Jesus vai falar lá no finalzinho da sua parábola. Então a gente tem aqui um contexto de casamento, e é isso que Jesus usa para elucidar, para colocar ali diante dos seus discípulos como se dará esse casamento e como esses convidados devem se comportar, ou seja, cada um deve trazer consigo a sua lamparina, a sua lâmpada acesa, cheia de óleo. E aí, então a gente já tem aqui alguns princípios a observar. Primeira coisa, a divisão. O texto começa logo dividindo, né? Prudentes, que são as sábias, né? São sábias, são prudentes. Em algumas versões tem sábias, em outras tem prudentes. E nós temos também as nécias ou tolas. Em algumas versões tem tolas, em outras nécias. E ele divide aqui, olha, tem 10 virgens, todas estão indo para o mesmo casamento, mas umas são prudentes e outras são tolas. Como nós representamos, então, como nós sabemos, então, como umas são sábias e outras são tolas? E aí no versículo seguinte, ele diz, 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Por quê? Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. Aí a gente já reconhece porque que elas são nécias. E aí, as prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com suas lâmpadas. A gente vê isso no versículo 4. Então, aqui nós temos uma divisão. O Senhor está querendo dizer, olha, dentro do meu povo, dentro do povo de Deus, ali na igreja, há aqueles que são prudentes e há aqueles que são nécios. Há aqueles que estão preparados e há aqueles que não estão preparados. E aí, vejam só, agora que a gente já tem um panorama e uma divisão dentro desse contexto, dessas pessoas, todos estão indo para o casamento, mas há alguns que são sábios e outros que são nécios. A gente vê um outro princípio que a gente precisa entender, que o texto traz, que é justamente ponto em comum. Antes do ápice tem um ponto em comum. O ponto em comum é que é o seguinte, vai chegar a hora do noivo chegar, só que antes disso ele demora muito, 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 e todas dormem, tanto nécias quanto prudentes, dormem, então é natural que eles se acomodem, é natural que pela demora cada um cuide daquilo que é necessário na sua vida, do seu cotidiano, é natural, tanto nécios quanto prudentes, tanto tolos quanto sábios, descansem e deixem as coisas se levar com o correr dos dias, com o demorar, mas, lembrando, umas são nécias porque não levaram consigo reservas de óleo, e outras são prudentes porque levaram consigo suas reservas de óleo. Então, todas dormem, isso é normal, isso é comum a elas, só que chega o ápice. O noivo chegou e houve-se um grito à meia-noite, houve-se um grito na hora em que realmente o sono já estava batendo, tomou de conta de todo mundo. Então vem o noivo, aí vem o noivo. Então nós chegamos no ápice, por quê? Não apenas o noivo chega. Ah, uma questãozinha aqui. Preciso estar com a minha lâmpada acesa. Só que todas se apagaram. Todas se apagaram. Note aí, as lâmpadas não ficaram acesas, todas se apagaram. Só que as prudentes tinham reserva de óleo para poder reacender a chama. As tolas não. As tolas não tinham reserva. E então as prudentes disseram assim. Aliás, as nécias disseram, não, a gente precisa de óleo, me dê seu óleo, me dá teu óleo para eu poder colocar aqui na minha lamparina e eu poder acender o meu fogo. E a prudente disse, não, a gente não pode fazer isso. Que tal você ir lá e comprar? Pode ser que dê tempo. O problema é que o noivo já chegou. Ele chegará muito rápido, e então elas não têm tempo para chegar até os vendedores de óleo, elas não podem comprar os seus óleos. Então nós vemos aqui, então o clímax total do texto é justamente agora, elas não têm azeite, o noivo já chegou, e elas não podem comprar porque não dá tempo comprar, e as outras não vão dar o seu azeite, porque mesmo que dessem, não sobraria para elas. Então, elas correm desesperadamente, mas como as que estão com suas lamparinas ainda com azeite e reacendem a chama, elas são tidas como convidadas, reconhecidas porque estão com suas chamas acesas, elas entram e ceiam com o cordeiro. E ceiam com o noivo. As nécias não, elas ficam do lado de fora. E então vem a pior parte, vamos dizer assim.
que é então os últimos versículos. Vendo que tudo estava acabado, elas batem na porta desesperadamente para poder entrar. E ele diz o seguinte, elas dizem assim, depois também chegaram as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele disse, ele porém respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Ele diz, eu não vos conheço. Por quê? Porque elas não estavam com as chamas acesas. E o que identificava aquele que era convidado e conhecido da família eram as lâmpadas acesas, as tochas acesas. E elas não estavam com aquelas tochas acesas. E nem tinham como provar que eram convidadas. Aí vem, então, os nossos princípios. O dia do Senhor chegará. Nós vimos durante esse tempo de quarentena o medo, o tamanho de muitas pessoas de que realmente agora fosse então um apocalipse, o fim de tudo. Nós não sabemos realmente se é o princípio das dores, nós não sabemos se ainda temos que esperar ainda algum tempo para que comecem os princípios das dores. O fato é que nós não sabemos. O que realmente Jesus quer ensinar com essa parábola está no último versículo. Portanto, vigiai, porque não sabeis realmente o dia nem a hora. Vocês não sabem. O noivo pode demorar, você vai adormecer, é comum, é normal a todos nós. Vivermos a vida e levarmos o cotidiano, o dia a dia, sem se preocupar muito com isso. Mas o fato é que ele vem, ele virá, e você tem que estar atento. E o que era esse estar atento? Se não é fazer reservas desse óleo. Muitos ao longo da história da igreja tentaram dizer o que era o óleo. Poderia ser o espírito, poderia ser o amor. Agostinho fala que isso pode ser o amor, que o óleo pode ser o amor. Que a gente não pode ter o amor compartilhado com o outro. Ninguém pode me dar o amor de Deus. Eu preciso viver esse amor de Deus intimamente com Ele, um relacionamento com Ele. E o amor do mundo, que seriam os vendedores de óleo, não podem me dar esse amor. Então eu não posso acender minha chama com o amor do mundo, a não ser com o amor de Deus. Bom, é uma boa interpretação. O fato é que, mesmo que nós não sabemos o real significado do óleo aqui, porque pode ser realmente muita coisa, pode ser aplicado a muitas áreas também da vida espiritual, é que nós devemos estar prontos. E vamos aplicar então ao discipulado. Se você é um discípulo de Cristo, você tem uma vivência com Ele. Ele vai lhe conhecer. Muitos o dirão, mas eu expulsei demônios. Mas eu fiz tantos sinais e prodígios em teu nome. E ele disse, mas apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Vocês foram meus servos? Ok, mas vocês não foram meus amigos. Vocês não tiveram relacionamento comigo. Nenhum ativismo, meu amado irmão, eu digo a você, substitui intimidade com Deus. Talvez você passe mais tempo fazendo algo para Deus como Marta do que sentado aos seus pés, provando de sua bondade, do seu caráter, provando de cada atributo de Deus visceralmente em sua vida. O que eu peço a você, e que eu acho que também Deus pede a mim com esse texto, é que nós possamos vigiar mais e estar com óleo, com reservas de óleo. Não importa o que o óleo seja. Se o óleo é realmente ter um fervor espiritual, amém, eu vou buscar esse fervor. E se for o amor, eu vou buscar esse amor. E se for, então, não sei, Meli, mais conhecimento, sabedoria, então eu vou buscar essa sabedoria. O que é que me falta, então, ser conhecida por Deus como prudente e sábio? Então, se a sabedoria e a prudência tem como princípio o temor ao Senhor, então que eu conheça mais dele, que eu prove mais dele, para que naquele dia em que o seu noivo, quando Jesus chegar a buscar a sua igreja, você estará preparado. E ele não vai fechar a porta na sua cara, mas somente aqueles que realmente foram salvos. Eles entendem isso, eles podem até se acomodar, mas o seu coração está cheio de vontade de ter e de ver e provar esse Cristo e dizer em alta voz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mesmo com sono, mesmo com as coisas do dia a dia, ele tem prazer e ele quer ver o seu Senhor. Aqueles que não estão, mesmo que queiram ver, eles estão tão tomados pelo cotidiano, tão tomados por tantas outras coisas que o mundo tem colocado no seu coração, assim como a gente viu na primeira parábola. Tantas coisas que o mundo tem às vezes, tirado do seu coração a boa semente. E eles estão vazios, sem reserva de óleo, porque simplesmente não conheceram intimamente o Senhor e nem estão preparados para receber a Ele. Então que nós possamos estar vigiantes, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas ele virá. Se ele prometeu, ele virá. Oremos. Pai Santo, Pai Eterno, obrigada, Senhor, que nós possamos aplicar essa
palavra em nosso cotidiano, meu Deus, que o Senhor tenha falado a cada ouvinte, meu Pai. E que nós possamos ser praticantes, não somente ouvintes, como um homem que contempla o seu espelho e logo se vai e esquece daquilo que, ó Deus, contemplou no espelho. Mas antes isso penetre nossa alma, o nosso espírito, e faça, ó Deus, separação daquilo que é teu e daquilo que não é. Que nós possamos estar vigiantes, ó Deus, esperando aquele dia, o dia em que o Senhor irá vir buscar a tua noiva, Pai Santo. Senhor, você com toda essa equipe, meu Pai, e com todos os ouvintes. Porque a honra e a glória, ó Deus, é sempre tua. Em nome de Jesus. Amém.